Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva. Esta série de podcasts lança um olhar sobre os grandes temas que têm marcado a saúde, e em particular o setor das farmácias, ao longo dos anos e na atualidade. Neste episódio, António Hipólito de Aguiar conversa com Emma Paulino. Emma, bom dia. Muito obrigado por teres aceito contribuir aqui para este nosso podcast. Bom dia. Tiveste a amabilidade de escrever uma opinião, enfim, que é basicamente um prefácio a um capítulo do livro Crónicas da Farmácia, que foi o meu último livro, enfim, com alguns tipos de contributos que fui dando em termos de farmácia e distribuição, portanto eram artigos de opinião, e naturalmente isso leva-me a analisar um pouco o teu prefácio, o teu artigo de opinião também dentro do contexto dos livros, como um desafio ao pensamento do que é que a farmácia tem sido e naturalmente quais são os eixos de mudança. E pegando na mudança, tu começas exatamente com uma frase de um pensador e filósofo, naturalmente não contemporâneo, mas da antiguidade, o Heráclito de Éfeso, que dizia, e muito bem, a única constante é a mudança. O que é que para ti hoje, sendo uma mulher como és, de grandes desafios profissionais e também com certeza pessoais, o que é que para ti a mudança tem acarretado, particularmente, enfim, nesta fase em que vivemos de facto muito alterados em relação aos nossos hábitos do dia-a-dia? Antes de mais, agradecer o convite, primeiro para contribuir para o livro e agora para contribuir para esta conversa, digamos assim, sobre o passado, o presente e o futuro da farmácia. Indo diretamente à questão, efetivamente, para mim a mudança é sempre um desafio, mas é um desafio numa perspectiva muito positiva, porque eu penso que nós próprios, enquanto seres humanos, somos, no fundo, motivados pelo facto de sabermos que, eventualmente, o futuro poderá ser diferente daquilo que temos ao dia de hoje, porque eu acho que há sempre inerente ao nosso ser alguma insatisfação quanto ao estado atual das coisas. E, portanto, eu diria que há aqui, muitas das vezes, quase que uma contradição individual e coletiva entre o medo que todos nós temos à mudança e muitas das vezes a resistência que aplicamos à mudança, mas também alguma ansiedade para que essa mudança efetivamente se concretize. E nessa perspectiva também quase que um apelo a nós próprios e à sociedade enquanto coletividade, digamos assim, para que exerça determinadas forças sobre a forma como as coisas estão, para que a mudança se opere num sentido positivo. E efetivamente eu penso que nós todos temos esta dualidade, esta vontade de ver as coisas mudar e esperar que seja para melhor e querer contribuir para que essa mudança seja positiva e ao mesmo tempo alguma resistência à mudança. E eu acho que isso é muito característico também da própria profissão farmacêutica, já fazendo aqui se calhar uma ponte para o setor farmacêutico e a farmácia em particular, que eu também noto este dualismo, que é, por um lado, alguma ansiedade, porque, como é óbvio, nós não sabemos quando existe mudança, se essa mudança nos vai trazer apenas aspectos positivos, mas, por outro lado, tem havido sempre, e eu acho que isso é muito positivo e muito se deve aos farmacêuticos individuais, tem havido sempre quase que uma ânsia para que essa mudança ocorra, e uma proatividade individual no sentido de ir alterando a forma como nós fazemos as coisas e até não a nossa missão fundamental enquanto farmacêuticos, de servir a população e nomeadamente especificamente naquilo que se refere à acessibilidade ao medicamento, mas digamos que uma alteração na forma como nós cumprimos a nossa missão, de acordo com aquelas que são as necessidades e expectativas das pessoas e da sociedade ao longo dos tempos. E, portanto, eu acho que essa frase, para além de ser uma frase que se aplica a todos nós... É intemporal também, não é? É intemporal, aplica-se a todas as pessoas, mas aplica-se muito ao setor farmacêutico.
tu és, enfim, uma mulher com múltiplos desígnios e, portanto, a tua carreira começou há muitos anos, ainda nas hostes associativas estudantis e depois, naturalmente, hoje com um grande protagonismo a nível quer nacional, quer internacional e curiosamente, também ao nível desta mudança na mentalidade da prestação de alguns serviços da farmácia. E tu, a determinada altura, no teu prefácio, de facto, manifestas aqui uma vontade, eu diria quase também intemporal, que é mudar o cariz da intervenção farmacêutica e dar-lhe mais valor acrescentado, e falas de facto nisso. Como é que tu achas que isto hoje se pode medir e como é que tu achas também que isto vai evoluir em termos futuros? Porque também tem que haver daqui a uns anos ou uns meses, enfim, aquilo que nós conseguirmos também associativamente e politicamente, um reconhecimento desta intervenção farmacêutica, que tarda em existir do ponto de vista mais formal. Sim, e eu aqui se calhar começar por até falar sobre o contexto da saúde em geral. Não é apenas o farmacêutico, no contexto da prestação de cuidados de saúde, se é confrontado com esta questão do valor da sua intervenção. Porque se é verdade que, de alguma forma, ao longo das últimas décadas, a forma como foi encontrada para valorizar o ato farmacêutico foi através de uma margem sobre o preço do medicamento, especificamente, e isso, como é óbvio, já sofreu várias alterações e tem sido criticado na perspectiva de que, efetivamente, a complexidade da intervenção pode não estar diretamente relacionada com o preço do medicamento e, portanto, havendo uma margem, como é óbvio, poderá não ser, poderá essa margem não refletir a complexidade, lá está, e o valor que a intervenção teve naquele medicamento, mas na realidade, se nós pensarmos noutras áreas profissionais, nomeadamente a área médica ou outras áreas da saúde, se nós pensarmos que uma determinada consulta médica ou uma determinada consulta de nutrição ou de psicologia tem um determinado valor, que normalmente também é uma flat fee, digamos assim, ou que é um determinado valor fixo para uma determinada pessoa, na realidade também não se me afigura como provável que todas as intervenções médicas ou todas as consultas médicas tenham o mesmo valor ou tenham a mesma complexidade. Portanto, na realidade, este desafio que nós temos enquanto profissão farmacêutica, eu diria que também as outras profissões também têm. Como é óbvio, eu penso que nós temos vindo mais a debater estas questões porque a determinada altura começámos a pensar que a margem sobre o medicamento nos aproximava de uma profissão mais comercial, digamos assim, e menos profissional, uma remuneração mais associada ao ato propriamente dito. Mas eu diria que mesmo se tivermos uma alteração da remuneração que se aproxime mais de uma remuneração consentânea com as outras áreas profissionais que remunera o ato, isso não vai refletir o valor da intervenção, ou pelo menos eu diria que ao dia de hoje nas outras profissões também não é assim. Estão-se a introduzir, como é óbvio, vários sistemas que procuram medir o valor da intervenção e depois vir a remunerar as intervenções, até nem é ao nível individual, é ao nível de uma equipa multidisciplinar, porque é ao nível dessa equipa multidisciplinar que se vai produzir um maior valor acrescentado ao nível das intervenções em saúde. Mas isso na saúde é altamente complexo, porque muitas das intervenções, e aquelas que até se dizem que são mais custo-efetivas, são intervenções de prevenção, como é que nós conseguimos medir essas intervenções que porventura só terão efeito passado, ou só teremos a certeza que produziram o seu resultado passado décadas. Portanto, há aqui um grande desafio, mas há correntes de pensamento, o Value-Based Healthcare e outras, em determinadas áreas, com resultados, em que se podem medir resultados a curto prazo, em que isso pode ser possível de alterar a remuneração. E eu sou muito apologista de que, efetivamente, um bom sistema de financiamento e de contratualização é altamente potenciador de alterações de comportamentos que podem ser muito benéficos. E alteração de comportamentos no sentido de nos promover o trabalho em equipa, uma maior partilha, digamos assim, de informação, maiores cuidados ao nível da não duplicação dos atos, mas ao mesmo tempo de evitar também lacunas. Portanto, eu acho que claramente o financiamento e a contratualização que se faz com os vários prestadores da saúde, e eu aqui, como é óbvio, contemplo também
o farmacêutico é um mecanismo muito importante para modelar as intervenções. Mas eu diria que não há um único sistema, nem a medição pode ser considerada direta. E eu acho que daquilo tudo que eu vim a pesquisar ao longo dos últimos anos, aquilo que parece fazer mais sentido é haver sistemas chamados mistos, digamos assim, de valorização da intervenção, onde há uma determinada componente que é por captação. Vamos admitir que cada pessoa que eu sirvo na minha comunidade e que eu tenho na minha carteira, há um valor que é atribuído para eu acompanhar aquela pessoa, e depois e a este valor da captação vão-se adicionar depois valores mais associados com ou indicadores de processo, ou seja, número de atos que eu vou fazendo ao longo do tempo para aquelas pessoas, ou então mesmo quando eu consigo medir os tais resultados e remuneração por resultados. Essa valorização do farmacêutico pode ser feita só e apenas quando nós registamos as nossas intervenções, e isso, ao dia de hoje, eu penso que é a maior lacuna que existe. Nós registamos aquilo pelo qual, ao dia de hoje, somos remunerados, que é as vendas dos medicamentos e dos produtos. Sim. E, portanto, temos esse desafio pela frente, que é registar as intervenções que fazemos, que é para depois, então, nos podermos, vou utilizar se calhar uma linguagem coloquial, passar a fatura dessas intervenções que também fazemos. Percebo. Muito bem, essas intervenções nos últimos tempos têm efetivamente tido um volte-face do ponto de vista do status quo da farmácia. Sabemos que com a pandemia houve uma alteração circunstancial, mas também muito radical e rápida relativamente à atitude do farmacêutico. E, curiosamente, voltando ao teu prefácio, a determinada altura, e isto foi escrito muito antes desta pandemia, tu dizes que, e passo a citar, e se as pessoas não vierem à minha farmácia buscar os medicamentos, como me preparo para este cenário? Como é que tu achas que as farmácias têm vindo a ter este tipo de alteração dos seus hábitos e como é que isso tem sido consentâneo com o que estavas a dizer, que é um bocadinho seguir as pessoas mais de perto? Bem, eu penso que esta pandemia realmente veio expor aqui uma série de fragilidades que nós temos nas farmácias. Aliás, como tinha escrito no prefácio, já vinha a pensar há algum tempo a esta parte o quão diferente é o dia-a-dia dos farmacêuticos comunitários em comparação, mais uma vez, com outros profissionais de saúde. Nós somos praticamente dos únicos profissionais de saúde que não têm uma agenda definida para o dia de trabalho, quando chega à sua clínica ou ao seu posto de trabalho. Nós abrimos a porta das nossas farmácias e é o que vier, não é? E temos de estar prontos e temos de estar disponíveis, no fundo, para ter alguma flexibilidade, porque nos pode surgir de tudo. E na realidade eu penso que nós temos de começar de alguma forma a retirar esta espontaneidade na intervenção e esta capacidade de nos adaptarmos àquilo que as pessoas nos pedem no momento, mas a introduzir algum planeamento no nosso dia-a-dia. Porque nós somos maioritariamente reativos, não somos proativos. E isso, lá está, foi uma das fragilidades que eu penso que se veio a ser exposta na pandemia, porque mesmo as soluções que nós encontramos para ir ter com as pessoas quando elas não vinham ter connosco, era a pedido das pessoas. Por exemplo, se nós estamos a falar da entrega de medicamentos ao domicílio, por exemplo, eram as pessoas que nos telefonavam, para encontrarmos canais alternativos das pessoas virem ter connosco, sem ser fisicamente à farmácia, mas na realidade, do ponto de vista, a única coisa que mudou foi a forma de contacto, mas não o modelo ou o processo. E, portanto, aquelas pessoas que não nos contactaram, nós na realidade, não prestámos o serviço. E aquilo que eu tenho vindo a fazer, até mais ultimamente, é encontrar formas, ferramentas que nós sejamos, que nos possam auxiliar em termos das farmácias a identificar as pessoas que não vêm ter connosco, mas que precisam dos nossos serviços. E, portanto, implementar de alguma forma, por um lado, algum planeamento na nossa atividade e proatividade na nossa intervenção. Porque neste momento nós somos um negócio reativo. Completamente reativo. E, portanto, aqui eu diria que é o nosso grande desafio e a fragilidade que mais foi exposta durante este momento não foi a de encontrar soluções para fazer chegar os medicamentos às pessoas, ou mesmo para reorganizar o trabalho dentro das farmácias. Isso foi claramente feito e foi feito mais uma vez de forma exemplar por todas as farmácias a nível nacional,
mas quem não nos contactou, nós também não tínhamos ferramentas prontas para identificar essas pessoas e para fazer esse acompanhamento. Concordo em absoluto. Muito bem, estamos, enfim, a passos largos para o final. Eu vou-te colocar aqui mais duas questões, que sei que são naturalmente temas que tu também tens tido muita atenção e trabalho, e muito deste contributo das farmácias tem a ver com a sua organização associativa, com a sua organização, digamos assim, para lá do balcão. Como é que tu vês hoje em dia o contexto da distribuição, numa perspectiva de que a farmácia depende imenso da organização da distribuição farmacêutica, seja ela sob a forma de grupos de farmácias, seja sob a forma de cooperativas ou, naturalmente, de agentes que operam até num contexto multinacional. Como é que tu te apercebes da reorganização que tem havido no setor? Bem, as farmácias, efetivamente, são microempresas portanto, tradicionalmente, e não é só em Portugal, noutros países também, a forma que encontraram para poder, no fundo, organizar-se de forma a poder aproveitar economias de escala foi a de se organizarem em associações, em cooperativas e outro tipo de movimentos, digamos assim, profissionais que, no fundo, consigam reunir pessoas que querem determinados serviços da mesma forma. E, portanto, ao dia de hoje, o que se vê no mercado farmacêutico, tanto a nível nacional como internacional, é várias tipologias de agrupamentos e de movimentos de conjunto que juntam farmácias que querem seguir um determinado conceito ou que querem comprar de uma determinada forma ou que querem servir a população de uma determinada maneira ou que querem comunicar com a população de uma determinada, através de um determinado canal, reúnem-se dentro desses movimentos e no fundo, depois conseguem também ombrear ou, no fundo, negociar ou apresentar-se como parceiros das outras grandes estruturas que operam no setor da saúde, porque como é óbvio, pensando que a indústria farmacêutica, por exemplo, são grandes empresas multinacionais, muito poucas a nível nacional, muito poucas também a nível regional. Para essas empresas importa muito pouco o que é que uma farmácia isolada consegue fazer. E, portanto, esta noção de fenómeno de escala é muitíssimo importante no setor farmacêutico e eu diria que é muito salutar que exista vários movimentos e várias organizações que a diferentes níveis possam agrupar as farmácias que se querem aproximar de determinado conceito ou determinada forma de ou de comprar ou de prestar os seus serviços. E, portanto, eu acho que isto é muito salutar e penso que quantos mais movimentos nós tivermos em que as farmácias possam agrupar e identificar, mais positivo será para o setor, porque claramente as expectativas destes grandes parceiros, eu falei da indústria farmacêutica, mas as seguradoras de saúde, o próprio Serviço Nacional de Saúde, etc., são muito grandes e se nós continuamos, eu diria que a falar sobre o setor das farmácias como se ele fosse completamente uniforme, estes parceiros sabem perfeitamente que ele não é. Ou seja, que há diferentes realidades. E, portanto, penso que estes movimentos, de forma complementar, podem nos ajudar, no fundo, a nos apresentarmos como parceiros. Ok, última questão. E naturalmente pedia-te, enfim, face à exiguidade de tempo, a tua capacidade sintética, que é um bocadinho a tua presença internacional, e Portugal efetivamente já teve alguns colegas anteriormente em grandes organizações internacionais, mas no teu caso, muito jovem deste este passo e muito bem, e hoje representas de uma forma exemplar os farmacêuticos portugueses a nível internacional e naturalmente a nível mundial. Perguntava-te o que é que tu hoje vês da leitura deste tipo de organizações e particularmente da FIP, que conheço bem, como é que isto pode contribuir efetivamente o associativismo para uma melhor organização do setor e para uma melhor prestação naturalmente farmacêutica? Bem, especificamente em relação à FIP, claramente o trabalho que tem vindo a ser feito no sentido de uma aproximação à Organização Mundial da Saúde é muitíssimo importante.
porque, como é óbvio, também os países, estando representados na Organização Mundial da Saúde e havendo muitas recomendações em termos da organização da prestação de cuidados que são emanadas destas organizações, é muito importante que a nível internacional os farmacêuticos sejam capazes de influenciar essas recomendações e esses processos de decisão, que por sua vez depois têm reflexo nas recomendações nacionais e na implementação local. Portanto, acaba por ser um trabalho que é feito, mais uma vez, em colaboração e em integração entre um nível mais internacional e a nível nacional, com as organizações membro, no sentido de vir a advogar por um papel do farmacêutico, mais consentâneo com aquelas que são, por um lado, as capacidades do farmacêutico, mas também consentâneo com aquelas que são as expectativas e as necessidades da sociedade. E, portanto, isto tudo só pode ser feito, tanto a nível internacional, como nacional, como local, com iniciativas top-down e bottom-up, não é? E, portanto, é muito importante que os farmacêuticos a nível individual se valorizem cada vez mais e se apresentem como verdadeiras soluções nos seus locais de trabalho, como a nível institucional é muito importante que as instituições consigam, através do seu trabalho de advocacy, digamos assim, permitir gerar recomendações e documentos e legislação que suporte este trabalho individual do farmacêutico. Portanto, uma coisa ajuda a outra e nesta cadeia de organizações internacionais, organizações nacionais, mas depois também muito aquilo que o farmacêutico faz e é na sociedade todos os dias, é que faz realmente, é que compõe, no fundo, a valorização farmacêutica. Muito bem, Emma, muito obrigado, parabéns pelo teu percurso, pela tua dedicação à profissão e obrigado por mais este contributo que deste. Obrigada eu e as palavras que me dirigiste, dirijo também a ti, com as minhas felicidades também para tudo aquilo que ainda há de vir. Obrigado, Emma. Muito obrigada. Bom dia. Eu vou estar aqui para te apoiar e vou fazer a minha parte, cuidar de ti e proteger-te. Vou pedir que nunca estejas em perigo, doente ou com frio. E mesmo quando disseres que estás bem, vou querer saber o que comeste e se dormiste também. Porque tu és parte de mim. Cada um faz a sua parte. Na Zentiva há 500 anos que fazemos a nossa, ao desenvolvermos mais de 200 medicamentos genéricos de qualidade eficazes e acessíveis. Tudo para que possa cuidar de quem faz parte da sua vida. Zentiva faz parte da sua vida. Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva.